Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrar na sua casa pela nossa TV Mundo Maior. O programa ABC do Espiritismo tem como meta principal sempre falar da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, porque hoje nós vamos falar do Cristo. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um programa ABC do Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe em mais esta oportunidade. Aproveitando esse momento, nós estamos no começo do ano, nada melhor fazermos as nossas reflexões sobre o Cristo. Porque é verdade que em dezembro nós sempre lembramos do Cristo, um pouquinho mais. Mas em janeiro, geralmente já vem o desespero, já vem toda aquela complicação do nosso dia a dia. Vamos ver um pouquinho qual é o papel verdadeiro de Jesus. Então nós elegemos para o programa de hoje o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 3º e 4º. O terceiro iremos comentar agora no primeiro bloco e o quarto iremos ler e comentar no segundo bloco. Allan Kardec nos diz: Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer a lei de Deus? Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, que não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer esta lei se ele tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. É importante que nós possamos perceber que Jesus realmente não veio modificar as leis naturais que nos cercam. É aquelas leis pelas quais Deus a criou. Mas Jesus fez uma mudança radical naquilo que nós chamamos das leis dos homens. É por isso que num determinado momento, algumas pessoas achavam que Jesus havia, de uma certa forma, se confundido. Porque ele pregava uma outra coisa, ele pregava mudança no seio da humanidade, a reforma íntima, nós nos tornarmos criaturas melhores, já que naquela época havia ainda a lei de talião, olho por olho, dente por dente. É lógico que Jesus veio mudar radicalmente muitas coisas que estavam no Velho Testamento, mas não significa que o que estava no Velho Testamento é exatamente aquilo que foi trazido por Deus. A única coisa do Velho Testamento que nós poderíamos dizer que é sagrado é a tábua da salvação, ou seja, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, porque foi o próprio Jesus que erigiu aquela mensagem, que direcionou aquela escrita. Então é por isso que nós percebemos que o Velho Testamento é composto de profetas
que na época receberam mensagem dos Espíritos de acordo com a evolução daquela época. Logicamente, nós vamos modificando essas orientações espirituais da mesma maneira que as leis do homem vai se compondo de forma diferente, a partir do momento em que nós vamos tendo mais necessidade. Conforme a humanidade vai crescendo espiritualmente, as leis vão se modificando de acordo com as nossas necessidades. Então, o que Jesus vem trazer com muita propriedade é dizer para nós que ele não veio modificar as leis de Deus, ou seja, as leis imutáveis que reinam em nosso meio. Realmente, Jesus ainda é muito difícil de ser comentado, de ser falado, porque nós estamos falando de um companheiro que deixou as regiões sublimadas para estarem conosco, mostrando-nos o caminho, mostrando-nos a lei de amor, mostrando-nos a lei de tolerância. E Jesus foi um revolucionário para a sua época, uma pessoa que pede para compreendermos que o rico e o pobre, que o senhor e o escravo eram pessoas perante Deus iguais, onde já se viu um escravo ser comparado a um senhor de terras, a um companheiro que tinha altas patentes, seja no Sinédrio, seja perante o Império Romano. Então Jesus, ele, conforme as ferramentas que ele tinha na sua mão, porque ele tinha 12 companheiros, também limitados, também humanos, também frágeis, também tinham o que melhorar. Pedro, por exemplo, mais velho dos 12, a sua fé era vacilante. Tomé não tinha entendido a mensagem do Cristo. Judas deixou com que uma perturbação momentânea falasse mais alto. Apenas João, no momento derradeiro, ficou do lado de Jesus para o que desse e viesse, ele e Mãe Santíssima. Os outros correram, um se suicidou, o outro foi se esconder, o outro, quando foi perguntado se conhecia Jesus, falou que nunca ouviu falar daquele homem. E isso se reflete na atualidade, porque às vezes nós fazemos o papel de Pedro, às vezes nós fazemos o papel de Tomé, às vezes nós fazemos o papel de Judas, às vezes nós fazemos o papel daqueles que correm da responsabilidade, que correm do dever. Então Jesus precisa de nós, tanto quanto nós dizemos assim, eu preciso do Cristo. Então ele convidou-nos a entender que apenas o amor, apenas a fraternidade, a responsabilidade do respeito para com o nosso semelhante irá nos conferir uma oportunidade plena aqui na Terra. Vivermos sobre a plenitude, automaticamente somos convidados a espiritualizarmos os nossos pensamentos, as nossas relações, o meio em que vivemos e convivemos. É interessante que a doutrina espírita vem trazer para nós aquilo que nós chamamos de fé raciocinada. Logicamente, há uma mudança brusca com referência às outras religiões. Por quê? Porque as outras religiões ensinaram as pessoas a ter uma fé cega. Porque a religião ainda tradicionalista está baseado em alguns conceitos que nós vamos chamar dogmatismo. São os dogmas da igreja. Diga de passagem, a grande maioria dos dogmas que a Igreja Católica criou são dogmas vindo do povo pagão. O povo pagão naquela época era um povo que não tinha religião. Era um povo que não acreditava em nada. Então nós começamos a perceber que para agradar todo mundo num determinado momento, foi então feito algumas concessões para agradar determinados povos. E o que é um dogma? Um dogma significa um artigo de fé indiscutível. Sendo que hoje, com toda essa mudança das leis naturais que nos cercam, porque também as leis vão se modificando. E essas leis vão se modificando, logicamente, através do nosso Pai Celestial, que tudo sabe.
sabe do nosso processo evolutivo, não é? Então, aqueles que pensam que a Terra está perdida, cada dia está pior, não, a Terra está dentro do seu momento que tem que estar. Ou seja, os espíritos encarnados aqui são aqueles que têm que estar aqui, nesse momento. Então, se aqui é uma prisão para alguns, é um hospital para outros e uma escola para aqueles que já estão um pouco mais avançados. Então, o Cristo, ele entra na nossa vida exatamente nessa terceira fase, quando nós já não estamos mais aprisionados, ou seja, o nosso corpo ainda é uma prisão e é por isso que muitas pessoas cometem suicídio, porque não querem ficar aprisionados. Por isso que para muitas pessoas a vida é um hospital, vivem doentes constantemente, não porque têm problemas, mas porque criam problemas emocionais, psíquicos, desagregando a mente e desagrega, consequentemente, o seu corpo. Mas uma pequena faixa está na Terra, já consciente de que isso é uma escola. E quando nós nos conscientizamos que isso é uma escola, e nós temos a certeza que essa escola tem um mestre, e esse mestre é Jesus. Vamos relembrar que quando Pedro inseriu uma frase para o Cristo, ó bom mestre, Jesus refutou naquele momento. Ele diz, Pedro, bom não, bom é Deus que está nos céus, é nosso Pai. Você pode me chamar de mestre. Foi quando Jesus aceitou esse título. Ele veio como o mestre da arte de educar. Antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, nós gostaríamos de convidar todos os amigos que estão nos acompanhando pela TV Mundo Maior a participarem conosco aos domingos às 18 horas, na casa de meus pais, do culto do Evangelho no Lar. Você precisa estar aqui em Itapira conosco? É evidente que não. Você pode acompanhar, participar através da minha fanpage. Então você procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número. Você curte a página e lá na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo. E você é o nosso convidado a participar todos os domingos às 18 horas. E não se esqueça de conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, se inscrever no canal e ver os programas que eu e o nosso querido Sérgio apresentamos e subimos semanalmente. Queridos amigos, nós vamos para um pequeno intervalo do programa ABC do Espiritismo e já retornaremos com o segundo bloco. Queridos amigos, não disse? O nosso intervalo é muito rápido. Você está, pela nossa TV Mundo Maior, assistindo o programa ABC do Espiritismo. Hoje nós estamos falando de uma temática que é Jesus. E é interessante que antes de o André ler mais uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou me lembrar que há mais de 30 anos atrás, quando eu estive à casa de Chico Xavier, há uma coisa que eu guardo muito e com muito carinho, a sua recomendação. Depois de nós falarmos algumas coisas, onde eu recebi uma orientação sobre a oratória, sobre a questão da mediunidade falante, que o Chico nos ensinou, no final o Chico me disse uma coisa muito interessante. O Chico diz, olha meu filho, eu vou fazer um pedido a você. Quando você for convidado para falar numa casa espírita, fale de Jesus, porque hoje nós estamos ouvindo as pessoas falar de tudo no movimento espírita, menos de Jesus. Interessante isso, né, André Luiz? Com certeza, esta advertência do sábio Chico Xavier, ela é muito oportuna, porque Jesus, sem sombra de dúvida, não é a pedra angular do Espiritismo, porque Allan Kardec não começou com o Evangelho, e sim com o Livro dos Espíritos, mas nós podemos dizer que o Evangelho é aquele livro de cabeceira de todos nós os espíritas. É no Evangelho que nós recorremos nos momentos de tristeza, é no Evangelho que recorremos para a realização do Evangelho no lar. Então o Evangelho está impregnado em nossas almas com esta doçura, com este amor,
com este convite claro e objetivo. E é interessante que no meio espírita nós rendemos muita graça a Allan Kardec pelo homem de ciência que ele foi, pelo filósofo que ele foi. Mas através do Evangelho, nós notamos que Allan Kardec também era um conhecedor profundo das leis, das letras sagradas do Novo Testamento. A interpretação que ele nos dá estava muito acima da interpretação que os próprios religiosos davam no século XIX, na França ou em qualquer parte do mundo. Haja vista que por aproximadamente 300 anos antes dele ser Hippolyte Léon de Arrivaille, ele foi John Hus, da Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, que também já tinha um conhecimento muito grande, já trazia um conhecimento e uma paixão enorme pelo Cristo. Então, às vezes, os espíritas não dão esta conotação para Allan Kardec, reverenciam muito apenas a parte intelectual, mas Allan Kardec era um grande amoroso e apaixonado pelo Cristo. É interessante também, André, nós relembrarmos que está vindo aqui na nossa memória que Kardec recebeu 30 mil mensagens de toda a Europa e de outras partes do mundo. Quando ele se ausentou para beira-mar, para receber, ou seja, mais orientações e separar as mensagens de acordo com aquilo que poderia compor esse livro sagrado, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a primeira edição saiu como imitação do Evangelho, dessas 30 mil mensagens, ele selecionou 3 mil. E dessas 3 mil mensagens, ele publicou 300. Eu quero chamar a atenção do nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, nosso amigo, que isso demonstra claramente a vivência de Kardec com referência ao seu arquivo mental do conhecimento do cristianismo redivivo. Porque para ele fazer essa análise, ele tinha que ter um controle emocional e de conhecimento muito grande. Então, nós temos que analisar esses pormenores que são importantes para compor a obra que Kardec trouxe para nós, mas toda era pautada em cima de Jesus. E quando nós estudamos o Evangelho, nós vemos que os comentários preciosos de Kardec não perdem nada para Erasto, que foi um apóstolo de Paulo, as mensagens de Paulo, de João, de Lacordaire, de Lamennais, de Vianney Couradax. Kardec estava em plena sintonia com toda esta falange, e ele mesmo, neste estudo que o nosso querido Sérgio apresentou em Portugal e vem apresentando, mostra claramente que Allan Kardec fala que dos 5 livros que compuseram a codificação kardeciana, mais os 11 anos e meio de Revista Espírita, mais o que é Espiritismo, Viagem Espírita de 1862 e por aí afora, o Evangelho, que no caso era imitação do Evangelho e depois ficou Evangelho segundo o Espiritismo, foi o livro mais difícil que ele trouxe, porque envolve a parte moral. É verdade. Há uma parte do Espírito de Verdade que no Livro dos Médiuns chama a atenção sobre a universalidade do pensamento. Então essa universalidade do pensamento é uma coisa muito interessante nós nos aprofundarmos, porque isso significa que os espíritos superiores falam a mesma língua, não é como nós. Nós usamos a palavra achismo. E, logicamente, a palavra achismo, ela entra numa composição de que quando você acha alguma coisa, quando eu acho alguma coisa, é porque nós não temos certeza se aquilo é correto ou não. A universalidade do pensamento que os bons espíritos trouxeram já entra numa outra categoria, ou seja, os espíritos não têm achismo, eles já se aprofundaram de tal maneira que eles conhecem a matéria. Então, todos esses que o André mencionou no dia de hoje, logicamente, todos eles, inclusive Kardec, com uma diferença. Kardec estava na condição de alma, ou seja, espírito encarnado. O restante estava na condição de espírito. Mas todos eles falando a mesma linguagem. Todos eles falando a universalidade da mensagem do Evangelho. Por isso que não houve confusão.
Por isso que as pessoas pegam o evangelho, os religiosos, para tentar descobrir algum erro e não conseguem. É perfeita a obra. É perfeita porque quem revisionou essa obra foi o Espírito de verdade. Eu gostaria de relembrar que no livro dos médiuns, nós vamos ver lá sobre a mediunidade de psicografia, embaixo, o próprio Kardec menciona sobre aquela mensagem, o advento do Espírito de verdade, que está inserida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é assim o Espírito de verdade, no rodapé que poucas pessoas leem, está lá. Kardec dando uma nota dele, de Kardec, e ele afirmando que aquela mensagem, ele tem certeza que era a mensagem de Jesus, pelo conteúdo, pela expressão, pelo médium, que era o melhor médium que ele tinha no campo educacional, no campo de preparação, moralmente falando, intelectualmente falando. Então nós começamos a perceber que essa universalidade do pensamento que o André acabou de dizer é uma coisa muito interessante. Então nós vamos, como havíamos dito no bloco anterior, ler o item 4 para efetuarmos os devidos comentários. Kardec nos diz: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Interessante nós fazermos uma análise mais profunda sobre essa questão. Jesus não veio trazer uma moralidade exigindo comportamento das pessoas serem diferentes. Jesus fez ao contrário, ele viveu a mais pura moral. É diferente de nós. Eu sou muito moralista para com os outros, para com os meus filhos, para com a minha esposa, para com os meus amigos. Eu quero que as pessoas sejam, e sou moralista no sentido de exigir essas coisas do outro. Mas é interessante que nós, muitas vezes, não nos preocupamos com a nossa moralidade. Porque, na verdade, a minha conduta geralmente é uma conduta irregular. Nós começamos também a perceber, dentro dessas questões, de que Jesus foi exemplo. Ele não se preocupou em escrever um livro. Ele não se preocupou em escrever vários livros. Jesus é um livro vivo. É uma história verdadeira. E ele preocupou de gastar o tempo que ele tinha para viver essa moral. E essa moral está explicitada nas suas ações. Não há nenhum fato, não há nenhuma história que Jesus se contradiz. É verdade que muitas coisas, naquela época, as pessoas imaginavam que Jesus estava se contradizendo. Por exemplo, naquele momento em que Jesus estava pregando na sinagoga, tinha ficado alguns dias fora de casa, e na sinagoga na sua cidade, a sua mãe ficou sabendo que ele tinha retornado, mas em vez de ele retornar para casa, ele foi para a sinagoga pregar. E ela não pôde entrar e pediu para alguém dar um recado, para que pudesse conversar com ela. E Jesus, então, quando a pessoa anuncia a ele que a mãe, o irmão e a irmã estavam à porta, então ele pergunta: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã?
senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Alguns achavam que Jesus estava contradito com ele mesmo. Por quê? Porque ele pregava a lei do amor. Ele pregava o amor para com todos. Como é que ele podia recuar e recusar a sua mãe? Mas na grande verdade não era isso. Ele queria mostrar para todos que todos nós temos a mesma importância um perante ao outro, porque somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Realmente é um tema apaixonante. Falar de Jesus, nós ficaríamos horas e mais horas, programas e mais programas, e o assunto não findaria. Falar de Jesus é falar de amor, é falar de bondade, é falar de responsabilidade, é falar de união. Não o que nós vemos hoje, esta brincadeira que as religiões fazem muitas vezes, querendo disputar qual Jesus é o verdadeiro, qual mensagem é verdadeira. Jesus é amor, está em todo lugar. Então que nós possamos compreender sempre o papel que cabe a cada um de nós. Gostaria de fazer um convite muito especial aos queridos telespectadores da TV Mundo Maior, que todos os domingos às 18 horas, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querine Vilar, curta a página, às 18 horas, horário de Brasília, iniciamos um vídeo ao vivo na minha linha do tempo. E você é o nosso convidado. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. O nosso beijo carinhoso e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos, até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.